Boa noite a todos. É com grande alegria que nós, trabalhadores da Casa de Ismael, recebemos a todos vocês aqui nessa noite. Então vamos iniciar a nossa harmonização. É o momento de elevarmos nosso pensamento ao alto, abrir os nossos corações e exercitar a nossa fé nos ensinamentos do amado Mestre Jesus, aqueles ensinamentos que Ele nos deixou na sua passagem aqui na Terra. Vamos orar. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar aqui, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a executar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queirás, hoje, agora e sempre. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. E agora nós vamos ter a palestra do Sr. Walter. Bom, meus amigos, é com muito prazer, muita alegria mesmo que eu estou aqui para fazer uma pequena palestra. Muitos outros poderiam estar fazendo e eu ouvindo, mas é preciso trabalhar. Então, eu vou pegar o tema de hoje, vou tentar fazer desse tema uma coisa importante para todos nós. Eu começaria dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vontade esclarecida, vontade estudada, vontade sentida, porque a vontade é uma das coisas mais fortes que nós espíritos temos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos os irmãos presentes em nossa casa, a Casa de Noel. Este é um momento de atenção, concentração e meditação. São 3 passagens que nós temos que ter para dizer assim: atenção, atenção daquilo que está sendo falado e realizado nesta casa. Também é importante verificar que nós temos que estar concentrados naquilo que falamos, porque essa concentração é fundamental para a gente atingir um ponto mais elevado, que se chama então meditação. Este é o momento em que, nos ligando com o alto, imploramos que a paz se espalhe por todos os corações e que todos possam sentir nosso ambiente com fluidos salutares necessários ao nosso trabalho.
Esta é uma necessidade que nos leva à modificação do nosso comportamento. Tudo que falamos, tudo que fazemos dentro de um estudo espírita tem a palavra comportamento. Quem mais fala nessa palavra dentro dos livros que temos lido é Joana de Ângeles. Ela é incrível, ela bate o tempo todo nisso. Então, mudança do nosso comportamento. Porque o Evangelho de Jesus nos mostra que, por instinto, nós todos somos agressivos. E quando não conseguimos exteriorizar esta violência, tombamos nos mecanismos de fuga, de depressão e de amargura. Então aqui eu digo a vocês, quando a gente começa a falar isso e fala exatamente essas palavrinhas que foram ditas aqui, nós dizemos o seguinte: por isso o chamamento que está bem à nossa frente diz assim: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Nós estamos aqui para renovar, porque se nós não estivéssemos aqui, nós não teríamos nascido num planeta de provas e expiações. Então é importante que nós temos que nos renovar. Amplie a tua visão nesta casa do Senhor. Trabalha, então, repetindo, e renova-te. Graças te damos, ó Pai, por estarmos reunidos em teu nome, com um pensamento em ti, dizendo: somos as tuas criaturas, raios divinos do teu imenso amor, à espera da luz. Se tudo o que falamos não havíamos dito até agora luz, nós dizemos luz, energia, força, vontade. Quem tem energia, quem tem força, quem quer saber que a sua luz ilumina o caminho que você está a percorrer, é uma luz que faz com que todos olhem você como um elemento espiritualizado, um elemento de luz boa, luz clara, luz que facilita a interação entre uma pessoa e outra. Se nós fugirmos das interações entre as pessoas, nós estamos errados, porque senão não teríamos condições de nos aproximarmos. Se ninguém se aproxima de nós, é porque a nossa luz está fraca. O nosso processo não está bom. Mas se todos aqui viemos com a finalidade de modificação do padrão do nosso comportamento, nós então estamos começando novamente a ter a vontade de que essa luz cresça, que essa luz nos enobreça perante todos os irmãos. Sejamos então dignos de receber a luz dos espíritos maiores, para que o trabalho transcorra bem, para que nós, aprendizes do Evangelho, sentirmos a carícia dos frutos sacrossantos da espiritualidade. Frutos sacrossantos. Se o ambiente está calmo, como está, nós vamos começar a verificar que realmente os fluidos aqui estão chegando num padrão sacrossantos, para que nós consigamos ter a presença de espíritos bons aqui a elevar a nossa modificação dos padrões de comportamento. A conquista da inteligência, da razão, proporciona a transmutação da agressividade. Eu paro de ser agressivo, porque eu estou permitindo esse ambiente silencioso que nós estamos sentindo. Nós vamos verificar que isso aqui vai ser uma conquista da sua inteligência, da sua razão,
que vai proporcionar uma transmutação da sua aparente agressividade. Porque todos aqui na Terra somos agressivos. Então, temos que ter, realmente, fazendo uma predominância da natureza espiritual, em detrimento da animal, em nosso ser. Então, somos animais, sabemos. Hominais. Quer dizer que nós temos um padrão já diferente. Nós não somos animais. Nós somos animais no sentido de uma análise que se faz. Mas se nós começarmos a verificar que a animalidade nossa é exatamente diminuída pela conquista da inteligência, pela conquista da sua razão, proporciona transmutação e você então passa a ter um padrão de luz diferente. E você começa a se assemelhar à luz dos Espíritos que nesse momento estão junto de nós. Quantas pessoas aqui estão recebendo luz? Porque é necessário. Então, uma observação. Nós brigamos com as pessoas, nossos parentes, nossos amigos, como forma de satisfação do nosso ego. Você pensa que ser assim, todo mundo tem medo de você. E tem, porque a sua luz está muito baixa e não se aproxima de você. Então você tem que realmente entender que essa forma de satisfação do nosso ego, isso é uma ignorância, pelo amor de Deus. A palavra ignorância é aquele que ignora, consequentemente sofre, passa a sofrer e não quer viver exatamente como Joana de Andes nos fala. Deixemos aqui tais pensamentos negativos e vamos deixar que perpassem por você e te encharques de energia divina, a fim de que você se supere da tentação. O que é tentação? Tentação tem várias colocações. Mas a tentação, você se tem a inteligência e você regula essa tentação, você está começando a se corrigir de determinados aspectos negativos da nossa vida. Há quanto tempo aguardamos essa satisfação para termos a paz? Paz que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre fala para nós. Não esqueça que tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Então, se você fica lá, eu não faço nada para ninguém, eu não faço nada, eu sou bom, sou bonzinho, mas ninguém chega perto de você. Você não é bonzinho, você está com pouca luz, você está com pouca paz, você está na situação de entender que a inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia do nosso coração, que da inércia cai na cegueira. Então, de repente, você não está enxergando mais nada e continua com o seu ego, continua com a sua ideia de que você está certo e você nem sempre está certo. Quando nós todos nos unimos na paz de Jesus aqui nessa casa, nós dizemos o seguinte, que cada um está passando energia para o outro, cada um está se sentindo feliz de dizer para você, eu te amo, eu quero bem a você, eu preciso de você. Nós temos que estudar juntos para compreendermos quem sou eu, da onde vim e para onde vou. Então nós começamos a entender que aqui é uma coisa boa, quando Jesus diz assim, homem bom, de bom tesouro, no seu coração, tira o bem. Então, para nós, tira o bem do seu coração, para você saber que coisa boa. E Jesus disse também, permanecei em mim, e eu permanecerei em você.
Então nós começamos a entender que Jesus às vezes não consegue aproximar da gente. A luz não consegue se aproximar de nós. Por quê? Porque estamos na cegueira. Nós estamos cegos. Por causa do nosso ego tão violento, tão forte. Isso não é força. Isso é ignorância das palavras do Mestre Jesus. Temos que vibrar com a vida que ferve, sublime ao redor de nós. E trabalhemos infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando os outros em seus próprios favor. Esta é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, repetindo, temos que vibrar com a vida. Temos que verificar a vida em volta de nós e trabalhemos infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros na sua próprio favor. Quero dizer a vocês que no dia 12 de dezembro, nós vamos fazer mais uma entrega de 300 cestas de alimento. Fazemos isso o ano todo mês. Há quanto tempo? 46 anos. Falei com a Mônica se assustou, né? 46 anos mesmo que nós fazemos isso. Então você entende o seguinte, nós temos um passado que está nos ensinando que quanto mais eu faço isso, mais eu fico feliz. Então, temos que entender que quando nós estamos falando isso, os espíritos orientadores sempre dizem assim, temos que ter orientadores. Esses espíritos orientadores, esses irmãos possam se aproximar de nossa reunião em nome de Jesus e que possamos aproveitar a sensação agradável quando os fluidos espirituais passam a nos envolver. E agora os fluidos espirituais comecem a envolver vocês. E vocês então vão sentindo alguma coisa alterar em vocês. Altera. Se não altera, fecha um pouco os olhos, verifica se não está havendo uma pequena alteração de você, ou uma boa alteração de você, ou uma enorme alteração de você. Então nós vamos verificando essas coisas e vamos entendendo que isso é fundamental. Então, para acontecer uma mudança de nossas sensações para os sentimentos e que a nossa fé nos ajude a compreender orientações de espírito do bem, como Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é uma batalhadora, mas tremenda batalhadora, para que todos nós tenhamos condições de compreender quem somos nós e que temos que fazer cada vez mais isso. Pena que hoje não tenhamos ali na frente muitos alimentos para vocês verem. Às vezes deixamos até de propósito para sensibilizar determinadas pessoas, pensam que estamos errando. Não vai. Vamos sim. Dia 12, 300 cestas. O caminhão já está pronto. No dia 13, 800 brinquedos, 800 sacolinhas de balinhas, chocolate, essas coisas assim. Tudo que for possível. Então você está verificando o seguinte, que nós estamos trabalhando, estamos fazendo, e temos sempre sido assistidos demais, mas demais. E às vezes ficamos até com vergonha de tanta amizade que temos. Então nós dizemos o seguinte, às vezes eu chego lá na favela, chegava, faz tempo que eu não estou indo na favela, dessa vez eu vou. Tenho que ir. E, mas o senhor é rico, olha, a sua caminhonete é novinha. Não é nova não, ela está limpinha, não é nova não. Não sou. Olha, você tem uma coisa, você disse uma verdade, eu sou rico, porque tenho a amizade de vocês. Então essa riqueza é uma riqueza que realmente salta aos olhos de todo mundo que ama o próximo.
Você ama o seu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que você tem dentro da sua família a maior dedicação, porque ele está precisando de maior assistência, está precisando maior de energia, está precisando de inteligência para entender que todos nós temos que ter o bem no coração para termos a luz. Diz aqui, inúmeros adversários trabalham contra a paz, mas inúmeros. Aparecem sempre quando menos se aguarda e assumem proporções ameaçadoras que nos desequilibram, nos levando ao fracasso. Às vezes, então, quando fracassamos, há alguma coisa errada, tenho que corrigir. Qual é a melhor vacina contra isso? A oração. E você faz oração quando você tem uma pequena sacudida, uma coisa que mexeu demais com você? Então faça, aprenda a fazer. Há pessoas com sentimentos enobrecidos e capacidades invulgares de lutas que, quando são alcançados, tombam, deixando-os em escombros, onde antes operavam com alegria. Então veja bem, é como um vapor mórbido que a todos pode contaminar e antes que possa se dar conta, eis que está infectado e só a muito custo se liberta da presença perturbadora desta invasão silenciosa. Ninguém aqui está livre disso. Ninguém está livre. Eu pergunto, e você faz a sua oração todo dia? Como você faz essa oração? O Evangelho ensina lá. No final tem várias orações. Você tem que escolher a certa. Tem muitas orações lá. Então é interessante que isso é. Então veja, essas perturbações silenciosas alojam-se perigosamente no coração e na mente e tumbam o raciocínio e o desinteresse pela vida. Desinteresse pela vida. Nós merecemos esta vida. Não foi à toa, não. Deus viu que nós estávamos na hora de merecer reencarnar. E aqui nós estamos. E eu vou jogar essa vida fora? Não posso. Mas a vida fora não se joga pela lata de lixo, não. Se joga pelos pensamentos mórbidos. Se joga pelos pensamentos tristes. Pelos pensamentos que não levam a ninguém. Então, Joana de Ângeles nos adverte dizendo, são 3 cruéis processos na sordidez dos perseguidores. A primeira deles, ele diz assim, provoca uma depressão, provoca ressentimentos, provoca exaltação. Essas 3. Então, a depressão é quando as pessoas são cercadas de problemas aparentemente irremediáveis. Os temperamentos mais delicados caem em depressão. Então a gente pensa que eu estou muito forte. Não é assim, não. Então a depressão é semelhante à noite inóspita, em pleno dia. Ela tolda o sol e é tóxico, que envenena as mais belas florações do céu. O ressentimento é parecido com o mofo, que faz apodrecer os tentáculos onde se apoiam todos os elementos que nós precisamos apoiar. Ele se utiliza de causas para a propiciação desse ressentimento. E a exaltação é idêntica à faísca elétrica devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura, com trovoadas, impropérios e rebeldias. Então vocês estão vendo, depressão, sentimento e exaltação. Quais são os recursos salvadores? Os recursos salvadores é usar a vacina da coragem pela prece. Vacina da coragem pela prece. Raciocínio lúcido mediante o amor que não espera nada. Usar o refrigério da meditação, que
que recompõe as energias. Meus amigos, meus irmãos, então quando nós falamos tudo isso, nós ficamos às vezes preocupados. Mas não é questão de preocupação, é questão de estudar, é questão de rezar, de orar. E nós dizemos o seguinte: Jesus disse assim: é na vossa paciência que ganhareis vossas almas. Andemos como filhos da luz, como disse Paulo. Já ouvimos falar que vós sois o sal da terra. Então o sal é identificado como o nosso sal de cozinha, que usamos para dois fins: para dar sabor aos alimentos, para preservar da putrefação. O discípulo de Jesus tem que fazer na zona espiritual o que o sal faz no mundo material: dá sabor à vida. Sal tem que ter sabor à vida. Então nós dizemos assim, Jesus sempre disse que a alegria é uma das grandes coisas que nós temos que ter sempre. Nada de tristeza, alegria, alegria. Então, sem sal, os alimentos ficam insípidos. O profano, que nada sabe do condimento espiritual, leva uma vida insípida. Mas como ele ignora a sua própria insipidez e nem jamais saboreou o alimento espiritual, tolera os seus alimentos cotidianos e insulsos. Então você tem que provar. Provar na oração, na prece. Provar numa vinda a esta casa, para ouvir determinadas palavras que se ajustam perfeitamente a todos nós. Quando a pessoa sente a insipidez insuportável, procura esquecê-la por algum tempo, com narcóticos, analgésicos e anestésicos, que são, na verdade, dinheiro, sexo e divertimento. Então nós temos aqui uma coisa muito importante. Santo Agostinho disse: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, até que encontre a quietação em ti. Então, dizendo isso, nós dizemos o seguinte: a fé valoriza nossas ações. A fé. Tudo que é feito com fé tem um mérito grande na vida da gente. Deus não olha o que fazemos. Quantias para Deus não interessa. Ele é infinito. Há pouco disse uma quantia, aqui diz: o bastante para Deus não interessa também. Ele é infinito. Tudo que vem de fora não acrescenta nem tira nada de Deus. Então, o que valoriza as nossas ações não são as grandes obras que fizemos, mas como fizemos essas obras com fé. Então, se nós aqui viemos para falar sem fé, de nada adianta. Mas o nosso coração está cheio de fé. Sinceramente, hoje a minha fé é maior, porque finalmente eu consegui falar. Eu não estava conseguindo falar. Então falei, estou me sentindo bem, fico feliz de olhar os olhares aqui bonitos das pessoas, todos eles. Isso me faz um bem tremendo. Olho para vocês como se fossem meus irmãos. Olho para vocês como se fossem meus amigos de longa data. Isso dá uma satisfação imensa. Deixa eu botar um copinho de água aqui. Então, dito isso, eu só posso dizer, então, finalmente para vocês, que termino essa prece de hoje com muita alegria e que vamos nos lembrar. Só vou dar mais um toquezinho de nada aqui. Já dei um toquezinho do sal, mas o fermento, a
parábola nasceu na cozinha da modesta casinha de Nazaré, onde Maria preparava a massa de farinha para o pão. E o jovem carpinteiro, Jesus, acompanhou interessado e curioso todo o processo. Durante a noite, um pouco de fermento vivo levedou grande massa de farinha, fazendo-a crescer, até a massa compacta se transformar na massa leve. E logo surgiu na alma intuitiva de Jesus a simbolização espiritual correspondendo ao símbolo material. Era isto aconteceria se ele lançasse o fermento sagrado no coração de todos nós, do reino de Deus, na massa da humanidade profana. É isso que é o lançamento final. O lançamento do fermento de Deus sobre todos nós. E aqueles que vêm pela primeira vez, é uma felicidade você ouvir isso. Leve isso no seu coração, Mônica, e volte logo que puder, se quiser, porque você mora longe. Muito obrigado por tudo. Abençoado seja todos vocês. Vamos aguardar a chamada para o espaço.